Então, gente, Thank vamos you. nessa. Oi, falou, Estela? Não, você tava falando inglês com a mulher aí do Google. Ah, tá. Tá chique toda. Bom, então, basicamente, hoje a gente vai revisar um pouco do que a gente discutiu anteriormente e trazer alguns outros detalhes, tá? Sobre o que a gente falou anteriormente, sobre as relações geopolíticas entre as chamadas grandes potências e as potências emergentes, tá? Qual a diferença das grandes potências para as potências emergentes? Grande potência, a gente tem que imaginar aquele país que já é forte economicamente e militarmente durante muito tempo já, há muito tempo, tá bom? E que é consolidada como uma potência inquestionável, né? Então, algumas características das grandes potências é que ela tem uma industrialização anterior. O que eu quero dizer com isso? Elas passaram por um processo de industrialização lá no século XIX, algumas delas 200 anos atrás, né? Enquanto as potências emergentes têm um processo de industrialização mais recente, e a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, por exemplo, a Inglaterra, ou o Reino Unido, na verdade, né? É uma potência, a primeira que se industrializou no mundo no fim do século XVIII, né? Em fazendo comparação, por exemplo, com o Brasil só foi se industrializar de verdade ali em meados da década de 50, né? Então, bem depois, mais de 150 anos depois, né? Resultado, só para a gente entender, o Reino Unido ainda é uma grande potência e o Brasil é uma potência emergente, né? Então, as grandes potências têm uma influência econômica em todo mundo. É aquele negócio que a gente falou nas aulas anteriores. Quer saber se um país é grande potência? Tente olhar ao seu redor e ver os produtos e as marcas que estão ao seu redor. Muitas dessas marcas vão ser estrangeiras, né? Poucas vão ser brasileiras. Isso quer dizer que, por exemplo, aqui tem uma caixinha de som da Philco. Isso quer dizer que a Philco é americana. Isso já dá um indicativo de que os Estados Unidos é uma potência. Da mesma forma, o celular Motorola dos Estados Unidos, né? Isso pode denotar que os Estados Unidos é uma grande potência. Nos Estados Unidos, raramente você vai encontrar um produto brasileiro. Isso quer dizer o quê? Que as multinacionais acabam indicando a potência do país, do seu país de origem, né? Então, multinacional como a Motorola, nos Estados Unidos, indica a potência dos Estados Unidos. A gente não tem uma multinacional brasileira. Deixa eu ver. É, não de cabeça assim, uma multinacional brasileira potente, não lembro. De marca, né? Talvez não deve, não sei. Uma grande potência, ela é forte militarmente, né? E as grandes potências do mundo, elas se reúnem em um grupo chamado G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, formados por Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Japão e Canadá. Desses aqui, a gente vai estudar Alemanha, França, Reino Unido e Japão, porque além de serem mais fortes economicamente, possuem uma influência mundial muito, mas muito maior do que Canadá e Itália, né? Que são países muito ricos, mas não têm uma influência social, cultural e econômica e militar, né? Que esses outros países têm, tá bom? Uma outra característica das grandes potências é que elas possuem uns bons indicadores socioeconômicos internos. Resumindo, isso quer dizer o quê? Que são países que a sua população vive mais ou menos bem, ou vive bem melhor do que a população de países em desenvolvimento ou países pobres, tá? Não é que é uma maravilha, né? Não é que é uma maravilha que assim, tipo, todo mundo vive bem no país, não, né? Por exemplo, os filmes não passam, mas há muita pobreza nos Estados Unidos, né? Opa. Mas assim, fazendo a comparação com os países mais pobres, a vida do pessoal desses países é bem melhor.
é melhor ser pobre na França do que ser pobre no Brasil. Assim como é mais fácil ser pobre no Brasil do que ser pobre na Bolívia, no Peru, por exemplo, né? Isso é uma coisa importante, porque como esses países eles se industrializaram antes, por exemplo, os trabalhadores desses países começaram a se organizar antes em busca dos seus direitos, fazendo com que eles pudessem ser elementos de pressão para fazer com que seus países sejam mais democráticos e seja melhor para a sua população trabalhadora ou sua população pobre. Os países emergentes são países que se industrializaram depois, portanto, só depois os trabalhadores começaram a se organizar, mas além de se organizar, de ter uma influência forte, tá? Assim como esses países mais ricos, eles tiveram mais cedo, eles conseguiram mais cedo implantar democracias, né, em que a população possa participar mais do processo político, né? E isso melhora a necessidade, a possibilidade do povo lutar pelos seus direitos, né? Então, isso acaba fazendo com que estes países tenham melhores índices socioeconômicos, né? Índice de desenvolvimento humano, coeficiente de Gini, no sentido de que esses países, os mais pobres, os trabalhadores desses países, têm mais direitos e vivem melhor do que dos países em desenvolvimento, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta, pessoal? Não. Ô, professor, se eu estiver saindo da aula, é porque meu celular tá desligando sozinho. Já desligou hoje 4 vezes, sozinho. Oxe, Tô morrendo de medo que não vai quebrar. Pelo Ô, amor de Deus, não professor, quebra, não. certo, não tem problema. Oi, Estela. a sua internet também às vezes corta. Na hora que o senhor tá falando, às vezes para. Pode ser a internet, pode ser ou a minha ou a sua, viu? Quando tiver cortando, você me fala, que aí Viu? volta, Aí o senhor fica fazendo a pergunta, fica mudo. Aí eu fico assim, pô, nem respondeu o professor. Mas é porque né? a ligação cortou. E também porque tem um delayzinho, é um pouquinho atrasado, aí às vezes eu falo e aí para vocês chega um pouquinho depois, acontece também, mas sem problema, viu, pessoal? Então, essas são as grandes potências. Agora vamos para potências emergentes. Por que o nome é emergente? Porque emergente vem de emergir. E emergir é algo que aparece. Então, a emergência é algo inesperado que aparece para a gente resolver. Não emergente no sentido de países que começam a aparecer mais no cenário mundial, né? A industrialização desses países, como eu disse anteriormente, é bem depois. Então, por exemplo, o Brasil é um país emergente. A gente não está trabalhando aqui porque o livro não traz, porque provavelmente o livro trouxe ali no segundo ano, e aí, enfim. Mas, assim, grande parte das coisas que a gente vai falar de Rússia, de Índia, de China, também vale para o Brasil. Aí eu vou até tentar apontar, olha, isso aqui é igual aconteceu no Brasil também, por aí vai, tá? Quando tiver alguma diferença, por exemplo, com o caso do Brasil, eu também falo, isso aqui é diferente do Brasil, tá? Né? Mas, assim, uma potência emergente tem uma industrialização bem depois do que as potências consolidadas, né? Então, por exemplo, Índia e China vai ter industrialização na década de 80, Brasil entre as décadas de 50 e 70. A Rússia vai se industrializar de forma mais robusta, vamos dizer assim, dentro dos ditames do capitalismo, depois do fim da União Soviética, lá em 91. Assim como a África do Sul também se industrializa depois. Ainda que a África do Sul, de alguma forma, elas sempre teve o apoio ali do mundo ocidental. Enfim, a diferença para os países, para as grandes potências é que essa industrialização é bem depois desses países emergentes, mas por serem países grandes, com muita população. Então, todos esses países aqui, o menorzinho é a África do Sul e ainda assim é um país até grande. Mas todos esses quatro aqui são gigantes territorialmente
e na questão de população, sendo que Índia e China, juntos, têm metade da população mundial. E isso faz com que esses mercados sejam bastante fortes no sentido de consumo, porque tem muita gente para consumir, e por consequência, acaba sendo bastante atrativo para investimentos estrangeiros, fazendo com que essa indústria se desenvolva e passe a fazer com que esses países sejam bastante ricos no sentido industrial, ainda que, principalmente no caso da Índia, a sua população seja pobre, tá? Então, nos últimos anos, esses países que a gente traz como emergente apresentaram crescimentos econômicos bastante consideráveis, maiores em certos momentos, inclusive, do que dos países ricos que são grandes potências. Se você for pegar, por exemplo, a China e a Índia especialmente, obteve crescimentos econômicos que nenhuma das grandes potências conseguiram nos últimos 30 anos. Em alguns momentos, Brasil e Rússia também, ainda que Brasil, principalmente o Brasil, oscila muito, né? Cresce muito, aí depois cai, cresce muito e depois cai, né? E aí, com esse crescimento econômico que esses países começam a obter nos últimos 50 anos, vamos pegar assim, né? Eles começam também a ter uma maior influência política e econômica, principalmente nos seus âmbitos regionais. O que isso quer dizer? Nos seus continentes, esses países são potências. Então, os países potências consolidadas, aqueles que a gente viu anteriormente, eles são potências no mundo todo, com influências no mundo todo, tanto econômica como política como militar, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, como a gente viu nas aulas anteriores, tem 11% do comércio mundial. Então, praticamente o mundo todo comercializa com os Estados Unidos têm influência no mundo todo, né? Quando você pega os países emergentes, esses países emergentes eles têm uma influência mais localizada, mais ali nas suas regiões, nos seus quintais, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o Brasil é um país pobre, em desenvolvimento, né? E é um país que tem pouca influência internacional, né? Nos anos 2000, ali, entre os governos do FHC e do PT, tentou-se ampliar assim, uma influência brasileira, além das Américas, principalmente na África, mas isso não foi muito para frente, né? Mas, assim, aqui na região, por exemplo, na América do Sul, o Brasil é considerado a potência da América do Sul. A gente tem que lembrar isso. Então, ao ponto de alguns países da América do Sul considerar o Brasil o país imperialista do continente. Países imperialistas são aqueles países que conquistaram vários posses ou influências econômicas no mundo todo, né? Foi a Inglaterra no século XIX, os Estados Unidos no século XX, principalmente, né? No caso aqui das potências emergentes, são potências que nas suas regiões, eles são potências. E timidamente eles começam a querer ter uma influência maior em outros locais do mundo. O principal país hoje dos emergentes, que está muito rico ao ponto da gente até questionar o rótulo deles de emergente, é a China, que é o segundo país mais rico do mundo hoje. É o segundo país que mais produz riqueza no mundo hoje. E a China, ela está querendo consolidar uma posição de liderança na Ásia, principalmente no sul da Ásia, né? E desafia uma liderança econômica que o Japão tinha antes na Ásia. Mas o Japão já é uma potência consolidada, né? Então, tudo isso que eu falei por último, para resumidamente falar que esses países, eles começam timidamente a buscar uma influência mundial, ainda que não conseguem. Por exemplo, como eu disse para você, o Brasil até tentou ali na África, meio que não conseguiu muito, mas nas suas regiões ele é muito importante. A China, a cada dia que passa, está conseguindo uma proeminência muito grande na região que a gente chama de sul da China, incomodando inclusive países como a Austrália, né, que está aceitando a ajuda dos Estados Unidos para tentar frear esse crescimento de importância da China nessa região, né? E esses países, nos últimos anos, estão conseguindo uma melhora muito tímida
nos índices socioeconômicos internos, mas são países que sofrem bastante com a pobreza ainda e com a desigualdade. O que acontece? Esses países aqui, não é que eles são assim, tipo, o céu na terra, né? Mas a vida, como eu disse para vocês, dos pobres das grandes potências é muito melhor do que a vida dos pobres nos países em desenvolvimento, tá? Os países em desenvolvimento, houve sim uma melhora no índice socioeconômico dos seus habitantes. Você vê uma melhora ali na vida do povo da China, um pouquinho comparado com o passado, um pouquinho na Índia, uma melhora boa na vida do brasileiro nos últimos 30 anos, quando a gente conseguiu se democratizar, à vista que era antes. Só que o que acontece? O grande problema é que esses países estão crescendo muito e você ainda vê uma desigualdade muito grande. Isso mostra que o Brasil, por exemplo, é um país que tem pouca gente com muita grana, com a grande parte da grana do país, e muita gente sem grana, né? Isso é uma coisa parecida com o que acontece, por exemplo, na Índia, né? Então, por exemplo, tinha uma época que o Brasil era chamado de Belíndia, porque era um país que produzia economicamente mais que a Bélgica, que é um país rico e desenvolvido da Europa, mas tinha índices de pobreza igual ao da Índia, né? Hoje a Índia é. Hoje a gente pode dizer que a Índia é a Belíndia, porque a Índia produz muito, a Índia é um país altamente forte economicamente, mas é um país de gente pobre, é um país que está sofrendo um bocado agora numa pandemia de coronavírus, porque não tem recursos para atendimento da população, né? Então, apesar de uma melhora na vida da população desses países, com esse crescimento econômico que esses países conheceram nos últimos anos, ainda são países que sofrem bastante com a pobreza, tá? A gente aqui no Brasil não precisa nem comentar muito, né? O quanto nosso país, principalmente agora, nos últimos com a crise econômica dos últimos anos, né? Desde 2015, o Brasil sofre com uma recessão econômica muito grande, que diminuiu o emprego, diminuiu renda, diminuiu recursos, né? Combinado com instabilidade política, ou seja, o Brasil é um país que sempre está ali com problemas de governo, né? E agora a Covid, a gente está vendo o resultado agora, que o Brasil está sofrendo mais com a pobreza do que antes, do que nos últimos 20 anos. O Brasil está com 14% de desempregados, né? Você vê que houve uma melhora, né, ao ponto do Brasil ter 4% só de desempregados, números iguais aos dos países ricos, mas que nos últimos 5 anos, com a instabilidade política, coronavírus e crise econômica, faz com que toda a melhora que tinha conseguido antes meio que começa a se perder no Brasil, infelizmente. Uma coisa muito parecida com o que acontece na China, na Índia, por exemplo, né? Tudo bem aí, galera? Tudo, professor. Massa. Então, feita a diferença entre um país desenvolvido, a grande potência e o país emergente, vamos entender as características específicas de cada um ou de alguns desses países. Primeiro com as potências e depois com os países emergentes. Com as potências emergentes. Primeiro com as grandes potências, segundo com as potências emergentes. Primeiro, a gente vai com o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, tá? A gente viu que 11% do comércio mundial, os Estados Unidos está no meio. Os Estados Unidos tem um PIB de 22 trilhões, como eu já brinquei lá, 22 trilhões de R$ 2 não cabe dentro do CETEP, né? É muita grana. É um país que conseguiu essa posição de potência, porque foi um país que proclamou sua independência cedo, foi um país que se industrializou cedo, e foi um país que não sofreu com as duas grandes guerras, sendo que na Segunda Guerra Mundial ele ajudou as grandes potências europeias financeiramente em troca de uma liderança no mercado capitalista, né? Ou seja, os Estados Unidos, de alguma forma, era ele que dá as cartas no jogo do capitalismo mundial,
principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, isso faz com que os Estados Unidos assumam um papel de liderança e obtenha vantagens econômicas, fiscais e por aí vai, que fizesse com que ele se consolidasse economicamente como a potência mais rica do mundo. Os Estados Unidos é um país muito rico, se eu não me engano, é um país muito grande territorialmente, se eu não me engano, é o terceiro maior do quarto, terceiro ou quarto maior do mundo. E tem um mercado, muita gente. Os Estados Unidos tem uma população de 300 milhões, se eu não me engano, de habitantes. O Brasil tem 200, os Estados Unidos tem mais de 300. Então é muita gente para consumir, sendo que nos Estados Unidos é a meca do consumo e tem uma sociedade baseada no consumo. O jeito de ser americano é consumir. Então, se você tem uma característica que pode dizer o que é o americano, é que ele gosta de comprar, né? É quase como uma das características da chamada American Way of Life, jeito de ser do americano. Então, isso faz com que os Estados Unidos tenham um mercado interno consumidor bastante forte, o que faz com que os Estados Unidos produzam muito para atender esse mercado consumidor, fazendo com que os Estados Unidos seja um país rico, né? Como os Estados Unidos assumiu a liderança no século XX, todo tipo de setor de indústria dos Estados Unidos vai ser o melhor do mundo, ou um dos melhores do mundo. Os Estados Unidos investe bastante em educação, não é nem em educação. Os Estados Unidos investe bastante em produção científica, né? Principalmente em alta tecnologia, né? No chamado Vale do Silício, por exemplo, é onde está sediado as maiores empresas de tecnologia de informação do mundo. E os Estados Unidos cedia a Microsoft, a Google, a Amazon, a Tesla. Tá faltando alguém? Eu falei Amazon? Enfim, todas as gigantes de tecnologia do mundo nasceram nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país que investe muito em tecnologia, principalmente tecnologia de informação. Isso vem desde os tempos da Guerra Fria, desde os tempos que os Estados Unidos tinham que investir grana em tecnologia militar, só que essa tecnologia militar, como a gente viu nas aulas anteriores, é transferido para o mundo civil e para a economia, né? Fazendo com que os Estados Unidos ganhem muita grana com isso e que saia na ponta na questão da tecnologia, né? Os Estados Unidos é um país que tentou impor a sua hegemonia por meio de seu exército em várias partes do mundo, inclusive nas tentativas de ser uma espécie de resolvedor de conflitos, principalmente no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos estava envolvido, estava lá na guerra do Iraque, tanto a segunda como a guerra do Golfo na primeira. Os Estados Unidos tentou resolver o problema na Síria, os Estados Unidos tentou resolver o problema no Afeganistão, né? E o Afeganistão por causa de uma questão específica, que foi o atentado às Torres Gêmeas, que foi a primeira vez que alguém bombardeou os Estados Unidos, assim, no coração dos Estados Unidos, que é Nova York, né? Então, aquilo ali feriu muito orgulho americano, que queria ser o bambambam bam, bam do mundo, principalmente depois do fim da União Soviética, né? Então, Estados Unidos tem uma influência política e militar muito grande. Os Estados Unidos foi fundamental para o golpe que implantou as ditaduras militares aqui na América do Sul, inclusive Brasil, né? E os Estados Unidos tem uma coisa que é o seguinte: ele quer, para comercializar com você, ele quer toda a vantagem do mundo, né? Mas para você comercializar com ele impõe todas as restrições possíveis. Porque ele quer que o povo de seu país consuma produtos de seu país. Mas ao mesmo Ô, tempo ele quer. professor, Vitória falou que não tá conseguindo entrar, não. Não está conseguindo? Com o Não, link? isso. Ela colocou uma mensagem lá no grupo. Não sei. Eu acho que ela primeiro vai ter que baixar, dizer aí para ela, ver se ela consegue baixar o aplicativo. Enfim, alguém tenta instruir ela aí para ver se ela consegue, certo? Então, voltando, os Estados Unidos, ele é assim, como os Estados Unidos é muito rico, você tem que comercializar com ele. Só que aí na hora que você vai vender uma coisa para ele, ele fala assim, não, mas ele impõe um bocado de restrições para que o produto de fora não seja consumido, que seja é o produto dele, né?
é aquela coisa, como o cara que tem mais dinheiro vai ter mais vantagem no comércio. É mais ou menos assim. E de alguma forma vai querer vantagem na hora de comercializar. Isso se chama protecionismo. Então, os Estados Unidos é craque na questão protecionista, de incentivar com que a sua população consuma um produto produzido pelos Estados Unidos e não consuma produto de fora. Então, para vender seu produto para fora, os Estados Unidos é bom. Para comprar produto dos outros, ele impõe restrições. Até compra, mas impõe inúmeras restrições para que esse produto não seja muito barato, para que os produtos produzidos nos Estados Unidos sejam preferência entre os seus cidadãos, né? Então, outra característica dos Estados Unidos é que os Estados Unidos influenciam muita gente. É aquela brincadeira que a gente fez, eu acho que a gente fez na escola, né? Então, o último filme que a gente assistiu provavelmente é americano. É bem possível que a última música que a gente ouviu, ou uma das últimas músicas que a gente ouviu, é de um cantor ou cantora americano. A gente assiste série, a maioria das séries que a gente assiste é dos Estados Unidos. Então, quando tem uma série como Casa de Papel, por exemplo, é uma surpresa, porque que é espanhola, porque geralmente as séries que a gente assiste é americana. Então você pensa, sei lá, Breaking Bad, Game of Thrones, Walking Dead, a minha preferida, Mad Men, são tudo americanas, né? Assim como os filmes. Você pensa, Vingador, Batman, Superman, Titanic, sei lá. A maioria dos filmes são americanos. E nos games também. Porque os Estados Unidos, com essa indústria cultural, ele acaba influenciando o mundo todo a pensar tal qual o americano, ou achar que o mundo é igual ao que o americano quer, né? E por fim, isso que eu falei já, que tipo, grande parte dos produtos que a gente consome diariamente vem dos Estados Unidos, né? Tudo isso faz com que os Estados Unidos seja a maior potência do mundo. O Japão também é uma potência muito grande, se tornou potência porque foi beneficiado pelo Plano Marshall, ou seja, ganhou dinheiro dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, dinheiro este usado para sua reconstrução tanto estrutural como econômica. Então, esse dinheiro que os Estados Unidos deu para o Japão e para outros países foi essencial para que esses países se tornassem ricos e potentes novamente. O Japão investiu bastante, mas bastante mesmo em educação. E investimento em educação sempre retorna com grana, sempre retorna com riqueza e produção econômica. Ainda que seja uma educação muito rígida, que promove problemas como depressão no seu povo, ah, mas houve esse investimento e esse investimento surtiu efeito principalmente pelo fato de que o Japão hoje é a meca da alta tecnologia no mundo. Então você pensa, tudo que é da alta tecnologia, o Japão está na frente, né? Isso é um dos exemplos do quanto a educação surtiu efeito. Ainda que, como eu disse, é uma educação, vamos dizer, um pouco rígida, que acaba ocasionando problemas como depressão em seus estudantes, por aí vai, né? Os Estados Unidos o quê? O Japão foi um país que cresceu, mas cresceu assim, espremendo o seu trabalhador, né? Dando situações de trabalho muito difícil, com poucos direitos, com um abuso de horas de trabalho, por aí vai, né? E aí, quando o Japão cresceu e ficou top, aí foi que começou a relaxar mais essa dureza da vida do trabalhador japonês, que era muito espremida, assim, para que ele pudesse ter o máximo possível vamos dizer assim, de produção, né, para o crescimento econômico do país. Então, tudo isso, investimento em educação, beneficiado pelos empréstimos dos americanos pós-Segunda Guerra, né? Legislação muito dura para o trabalhador trabalhar muito e ganhar pouco. Tudo isso fez com que o Japão se tornasse a terceira maior economia do mundo. Então, o Japão só é atrás dos Estados Unidos e da China, né? Isso fez com que tudo isso fez com que a China se destacasse principalmente em dois, a China o quê? O Japão, em dois produtos eletroeletrônicos. Então, o Japão é top. Então, na época que a televisão explodiu, grande parte das TVs eram japonesas, videogame também, quando explodiu era tudo japonês, né? O Japão é fé na questão de eletroeletrônico, de alta tecnologia, então, assim, rivaliza com os Estados Unidos de forma muito forte. E automóvel, basta você olhar na rua, né, que você vai ver moto e carro da Honda,
moto da Yamaha, carro da Toyota, né? Então, tudo isso demonstra o quanto o Japão é um país de uma economia muito forte. E essa economia forte, aliado com um investimento pesado em educação, e depois um relaxamento da dureza da vida do trabalhador japonês, fez com que o Japão conseguisse um índice de desenvolvimento humano muito grande. O Japão é um país em que se vive muito, né? Em que as pessoas têm uma longevidade muito grande. É um dos países que tem maior expectativa de vida do mundo, né? Só que isso acaba dando um problema para o Japão, que é o envelhecimento da população. E esse problema do envelhecimento da população acaba sendo um desafio para um país enfrentar, porque como a população envelhece, é menos pessoa para trabalhar. Porque além dessas pessoas não terem mais condições físicas, elas também são aposentadas. E aí o outro problema, outra questão, não é nem problema, né? É que quando tem muita gente aposentada, o governo tem que gastar mais com a Previdência. E isso pode ser um problema, que pode gerar, por exemplo, a estagnação econômica, né? Que foi algo que o Japão teve que enfrentar nos últimos anos, principalmente por causa da crise de 2008. Ainda que nos últimos anos o Japão meio que resolveu esses problemas, né? O Japão já é um país que o desemprego é bem pouquinho, que cresce não de forma incrível, mas de forma satisfatória, né? E fazendo com que o Japão consiga manter essa posição de importância no mundo, né? De um país rico e líder, principalmente na sua região, ainda que essa liderança hoje esteja ameaçada pela China. A Alemanha é o quarto país mais rico do planeta. Também foi beneficiada pelos empréstimos americanos depois da Segunda Guerra Mundial. Ao longo do século XX, principalmente na sua parte ocidental, se tornou líder na Europa e um líder da consolidação do bloco econômico chamado União Europeia, que é basicamente como grande parte dos países europeus se reúnem para conseguir vantagens entre si, para que eles se tornem competitivos para o resto do mundo. Então, a Alemanha é um dos grandes líderes da União Europeia. Possui o maior parque industrial da Europa, se destaca na questão de automobilismo não automobilismo não, de produção de automóveis e de tecnologia. Basta você sair na rua, você vai ver um carro da Volkswagen, que é uma empresa alemã. Você vai ver vários caminhões da Mercedes-Benz, também, que é uma empresa alemã. Isso só é um dos indicativos do quanto a Alemanha tem uma economia forte. Fora que é forte também na questão de tecnologia. Antes você tinha muitas empresas de tecnologia alemãs espalhadas no mundo todo, ainda que tenha diminuído um pouco nos últimos anos. E a Alemanha é muito forte na questão de prestação de serviços, principalmente no banco, com bancos. A Alemanha tem uma rede bancária muito forte e desenvolvida, uma das melhores do mundo, fazendo com que a Alemanha consiga um destaque frente ao mundo. É um país que investiu bastante no seu povo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, algo que foi positivo para a economia. Quanto mais um povo tem saúde e educação de qualidade, principalmente na visão keynesianista, que foi a Bambambam ali entre as décadas de 40 e 70, mais vantajoso para a economia, porque gente com saúde, gente com educação, gente mais preparada, gente com menos dias de falta no trabalho, fazendo com que essa economia produza, né? Só que a Alemanha hoje sofre com algumas questões. É um país que também a população envelhece, e por consequência disso é menos gente trabalhando, e mais previdência que tem que gastar com previdência, né? Isso pode promover a estagnação econômica do país, e a Alemanha realmente é um país que não está conseguindo crescer a níveis satisfatórios, né? É um país que sofre com alguns períodos de desemprego muito grande, e é um país que sofre, que está vendo muito essa questão das pessoas saindo dos seus locais para ir morar na Alemanha, o que a gente chama de crise migratória. Então, tem muita gente de países que sofrem com guerras, fome, crises econômicas, que saem dos seus locais, coisa que está acontecendo muito nos últimos anos, e a Alemanha é uma preferência, né, para essas pessoas que fogem de condições de vida ruins em seus locais de origem. Isso pode ser bom, pode ser ruim. É bom em períodos em que a Alemanha precisa de trabalhadores, quando a economia está boa. E aí, se a população original da Alemanha está envelhecida, quando os imigrantes vão, é bom porque é mais gente para trabalhar.
Mas quando há momentos que a economia está fraca e o desemprego está grande, aí pode ser ruim porque esse pessoal vai lá, não vai ter emprego para eles, e aí os próprios alemães podem acusar que estas pessoas que vêm de fora vão roubar seus empregos. E aí começa a acontecer o preconceito, a xenofobia, a ascensão dos partidos de direita, né, de direita conservadora, né, com aspirações até fascistas, né, por aí vai. Então, essas são questões que a Alemanha hoje tem que resolver, demonstrando o quanto questões sociais não dilemas sociais não são próprios apenas dos países pobres, tá? Tá tudo bem, gente? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Não? Acabei de chegar, professor. Só pode repetir um pouquinho para mim? Quem és tu? Chayane, é porque eu tive que Ah, entrar. Eu tive que entrar com o celular da minha mãe, porque o meu tá só pela misericórdia. tá. Tudo bem, Chayane. Não, a gente está falando um resumo das aulas anteriores, né? E aí, na verdade, a gente está a parte que... Então, assim, você que acompanhou as aulas anteriores, aquela diferença entre países emergentes e países potências consolidadas, né? Aí aquelas diferenças que a gente já trabalhou e agora a gente está falando sobre cada um dos países, assim, algumas características específicas. A gente já falou dos Estados Unidos, coisa que também a gente já falou, do Japão, do quanto o Japão se tornou uma potência, muito forte na questão da tecnologia, muito forte na questão da educação, mas que sofre com problemas de envelhecimento dessa população, né? Agora a gente está falando agora falamos da Alemanha, que também é um país que se tornou potência ali depois da Segunda Guerra, com os empréstimos dos Estados Unidos, que se destaca bastante na questão automobilística, na questão dos bancos, mas também é um país que sofre com a questão do envelhecimento da sua população, período de desemprego e a questão da crise migratória. A Alemanha é um dos principais destinos das pessoas que fogem de condições ruins de seus locais de origem, né? Então, tem muita gente que foge, assim, sei lá, do país como o Líbano, que está com problemas, né? Aí, muitos vão para a Alemanha. E aí o problema é, esse pessoal, se o alemão tiver com problema de desemprego, não vai ter emprego para eles nem para o alemão. E aí pode ocasionar conflitos, né? Se tiver um período de bom emprego, tá de boa, né? Aí a gente vem para o Reino Unido. O Reino Unido é uma coisa um pouco complexa para a gente entender. Porque o Reino Unido são 4 nações que são localizadas nas ilhas de Grã-Bretanha e da Irlanda. Essas 4 nações reconhecem a Rainha Elizabeth II como sua rainha. Só que a Rainha Elizabeth, politicamente, ela manda em quase nada, né? É apenas um símbolo que faz com que os cidadãos desses 4 países se reconheçam quanto súditos dela e que tenham, assim, vamos dizer assim, coisas em comum para compartilhar. O fato de eles serem, né, súditos da rainha, e aí por conta disso, algumas coisas eles compartilham, a questão de leis. Mas esses 4 países têm uma autonomia muito forte entre si, né, que é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Isso que a gente já trabalhou isso em aulas anteriores, né? Só que esses 4 países, eles, como eles possuem algumas questões econômicas e legislativas em comum, além de reconhecer a Rainha Elizabeth como a sua rainha, a gente chama o conjunto desses 4 países de Reino Unido, tá? O Reino Unido é a quinta maior economia do mundo, mas já foi a primeira no século XIX, porque o Reino Unido é o berço da Revolução Industrial, né? Voltou a ter crescimento econômico no século XX, naquele mesmo contexto dos Estados Unidos emprestando dinheiro, plano Marshall, mas nunca conseguiu voltar a ser a líder, como era no século XIX. Tanto que, no século XX, a Inglaterra também perdeu a frente na questão tecnológica, ao qual ela era líder anteriormente, né? Mas ainda assim é um país muito rico, com um parque industrial muito grande,
que os seus trabalhadores pressionaram bastante os seus governos em busca de direitos e melhoria das suas vidas, né? Só que o Reino Unido, eles entrou na União Europeia, que é aquela união de países europeus em busca de melhores condições de comércio entre si, para que eles fiquem fortes para o resto do mundo. O Reino Unido entrou na União Europeia, mas sempre entrou com desconfiança. Tanto que em 2016 foi feito um referendo para saber se o Reino Unido deveria sair ou não da União Europeia. E isso foi aprovado em 2020. O Reino Unido saiu da União Europeia, fenômeno conhecido como Brexit, que é BR de British, que é Bretanha, que é as ilhas onde fica a maioria dos países do Reino Unido, e exit de saída, ou seja, saída do Reino Unido da União Europeia, que faz com que o Reino Unido ganhe um novo posicionamento na geopolítica mundial. França é um dos líderes da União Europeia, junto com a Alemanha, é a sétima maior economia do mundo, tem um grande parque industrial, tem produtos comercializados no mundo todo. Você tem produtos franceses no Brasil, como cosméticos, L'Oréal, sei lá, carros como Citroën, Peugeot, Renault, grande atacadista como Carrefour, entre outras coisas, provando que a França é uma economia que está presente no mundo todo. É um país também que a sua população lutou muito por seus direitos ao longo dos últimos 2 séculos, fazendo com que haja um estado de bem social bem robusto na França, né? O pessoal tem bastante direito e tudo mais. Na França se combinou bastante a questão da economia pública e privada, né? É um país que se destaca muito na questão do turismo, né? Quem nunca ouviu falar de Paris, e nas belezas de Paris, e por aí vai. E muito no setor cultural e educacional. A França é onde estão as maiores universidades do mundo, e se destaca bastante nisso, mas é um país também que sofre bastante com uma certa instabilidade econômica nos últimos anos, com um desemprego considerável em seu país, para demonstrar o quanto essas grandes potências sofrem também com problemas sociais. E como é um país que também é grande destino de pessoas que imigram, que saem dos seus locais de origem para morar lá, também sofre bastante com as questões de imigração, que acabam gerando questões relativas a preconceito e xenofobia. Tá? Então, falamos de todas as grandes potências. Tá? Agora a gente vai falar das potências emergentes. E aí, um destaque importante para a China, né, que é um país emergente, mas é a segunda maior economia do mundo. Isso só foi obtido quando, lá na década de 1980, se adotou o chamado socialismo de mercado. Porque antigamente, por ser um país socialista, a China tinha muita dificuldade de comercializar com o resto do mundo. Só que o resto do mundo sempre olhou a China como uma oportunidade de negócio. Quando a China resolveu abrir seu mercado para o resto do mundo, o mundo todo foi em altas investir na China, e aí a China conheceu um crescimento estupendo. A China há muito tempo cresce mais ou próximo de 10%, coisa que o Brasil conseguiu em 40 anos, umas 2 vezes, umas 3 vezes. Isso a China consegue quase todo ano, né? Por quê? Porque a China tem um mercado consumidor gigante, o que atrai investimento no mundo todo, porque a galera fala assim, porra, a China tem muita gente para comprar, então bora vender na China. É um local que o governo flexibilizou muito na questão econômica, permitindo várias formas de negócio, fazendo com que várias formas de negócio possam acontecer na China e, por consequência, várias pessoas de diferentes possibilidades pudessem comercializar no país. Autonomia das estatais, podendo fazer investimentos externos, negócios externos, aceitando investimentos, investimento em alta tecnologia. A China, por exemplo, é um dos países líderes da tecnologia 5G, que vai fazer uma verdadeira revolução na internet, fazendo com que essa internet fique ultra rápida. A China tem liderança nessas pesquisas, já está investindo bastante na questão espacial, né? Porque a China hoje tem muita grana. Diferente do Brasil, por exemplo, como repetindo, o Brasil nos últimos 50 anos cresceu umas 3, 4 vezes a mais de 10%. A China consegue isso praticamente
na maioria dos anos de lá para cá. E quase todo ano a China cresce ou mais que 10% ou próximo de 10%, coisa que o Brasil conseguiu 3, 4 vezes nos últimos 50 anos. Né? Então, isso fez com que a China se tornasse a segunda maior economia do mundo. Né? Isso fez também com que a China abrisse as asinhas e começasse a se engraçar no mundo todo, melhorando seu poderio militar, né? Que já era bom antes dessa abertura, e espacial, assim fazendo investimentos no exterior. A China tem fortes investimentos em obras de infraestrutura na África. A China tem um comércio muito grande com o Brasil. Produtos chineses já estão se espalhando por todo o mundo, inclusive no Brasil. Você já tem carro chinês aí, a Jaque, a Chery, né? Você já tem o celular da Xiaomi, ou Xiaomi, não sei como é que pronuncia, demonstrando quanto a China chega forte para disputar o mercado no mundo todo. Né? Ainda que a China tenha vários problemas. A gente tem que reconhecer que a China, o regime político, é bem fechado. A gente pode dizer que a China há uma ditadura, tá? Isso dificulta um pouco a vida da população chinesa. Ou seja, o que isso quer dizer? Que, apesar da China ser um país muito rico, isso não necessariamente significa a melhoria da vida da população, ainda que a vida da população chinesa tenha melhorado muito, principalmente nesses últimos anos. Mas ainda é um país que sofre com perseguição política, com pessoas com, não muito com direitos, né? E com algumas regiões muito pobres na China. A China tem um problema que tem muitas regiões que são altamente ricas, muito ricas mesmo, que é o que chama de zonas especiais de economia, mas outros locais pobres. Fora que em locais pobres, por exemplo, como no noroeste chinês, há perseguições a minorias étnicas, como as uigures, né? Então, e a China sofre com problemas da desigualdade regional. E o que é essa desigualdade regional? Aquela coisa, aqui no Brasil, por exemplo, você tem a região sudeste, que é mais potente economicamente, e a região nordeste, que nem é tanto, ainda que melhorou nos últimos anos. A China funciona de forma parecida, só que pior. Né? Sem falar que a China é um país que, por ter que crescer economicamente muito e manter esse ritmo de crescimento, é um país que não se preocupou muito com as questões ambientais, e hoje a China é um país que sofre com escassez de água, com alta poluição do ar, né? Que emite muito gás carbônico dióxido de carbono na atmosfera, e é um país que foi muito relutante para aprovar medidas para proteção ambiental. Agora, depois de muita pressão, que a China começa a se ajeitar muito nesse sentido, tá? Então, um grande resumo hoje sobre essa potência aqui que está causando furor no mundo todo, que é a China. Então, um resumo rapidinho, bonitinho, tá vendo aí? Alguma dúvida, gente? Não. Índia. A Índia também é outro país bastante problemático, porque é a sexta maior economia do mundo. Muita gente entende que a Índia, perdão, vai ser um dos países top em economia daqui a uns anos. Por quê? Porque tem gente pra caramba na Índia. Repetindo, a Índia e a China têm uma população que é metade da população mundial. E isso faz com que esses países sejam atrativos para investimento exterior, porque tem muita gente para consumir um produto. Então, se você tem um produto, é jogo vender esses produtos desses países, porque tem muita gente para comprar nesses países. Né? E isso faz com que esses países se desenvolvam economicamente de forma muito acentuada. E isso está acontecendo na Índia nos últimos 30 anos. A Índia se destaca na questão de softwares, tecnologia de informação e de medicamento. Não é à toa que o grande escândalo de corrupção brasileiro aí no último ano, ligado à questão da pandemia, é de vacinas indianas. Isso não é por acaso. A Índia é uma grande produtora de medicamento. Né? E assim, muita gente gosta de investir na Índia, principalmente Estados Unidos e Reino Unido, no mundo geral, porque grande parte dos indianos fala inglês, porque a Índia, durante muito tempo, grande parte do seu território foi colonizado pelo Reino Unido.
fazendo com que grande parte da população fale inglês, e isso facilita muito os negócios. Então as pessoas, pô, vamos botar, se a gente tem um produto e a língua mais falada do mundo é o inglês, é a língua do capitalismo, vamos dizer assim, vamos investir na Índia, né? E apesar de tudo isso, apesar dessa industrialização em franca expansão, ainda é uma população que vive em sua maioria no campo. E para que a China mantivesse esse ritmo de crescimento, ela adotou medidas neoliberais que, resumindo, tira direitos da população, né? E dificulta a melhoria da vida da população. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que esse crescimento econômico que a Índia conseguiu não significou a melhoria da população. Da mesma forma que aconteceu com o Brasil na década de 1970, com o chamado milagre econômico da ditadura militar, o Brasil cresceu pra caramba. Só que a vida da população não melhorou, a desigualdade aumentou, porque o dinheiro produzido ficou na mão dos mais ricos, ou do capital internacional. Na Índia, acontece algo parecido. A Índia cresce muito, hoje é um país rico, assim, rico no sentido de produção econômica, né? É um país que produz muito grana, produz muita riqueza, mas a imensa maioria dessa população é pobre, não tem nem SUS, isso é importante destacar, e isso é uma vantagem que, por exemplo, o Brasil tem. Não tem nem SUS na Índia, não tem investimento forte em saúde e educação, né? Agora, na Covid-19, grande parte da população indiana sofreu muito, é bem capaz da Índia ser um dos países que tem mais número de mortes de todos, principalmente porque há uma subnotificação muito grande dos casos de Covid na Índia, né? Por conta de que é um país que não está servindo a sua população em geral, mesmo com esse crescimento econômico, a população ainda é muito pobre, ainda sofre muito, né? E é bem capaz de que a Índia tenha sido o país que tenha mais número de mortes de Covid-19, de todos. Porque o problema é que eles não estão registrando essas mortes. Para mostrar o quanto que, nesses últimos 50 anos, os países emergentes eles crescem, só que isso não significa uma melhoria da população. Isso também é perceptível na Rússia, que é a 11ª maior economia do mundo, né? É a herdeira do Império Russo e da União Soviética, que eram países poderosos, no sentido territorial, e principalmente no caso da União Soviética, em alguns períodos, no sentido militar e econômico. Mas se insere no mercado, a economia de mercado apenas na década de 1990, com o fim da União Soviética. Isso é muito importante. A Rússia tem grande riqueza mineral, é muito forte na produção de petróleo e gás natural, que é elementos fundamentais da indústria para o mundo todo, né? E isso fez com que a Rússia aumentasse muito o seu PIB, se industrializasse nos últimos 30 anos. Porém, na época da União Soviética, a população tinha mais acesso à saúde e educação, garantido pelo Estado. Com o fim da União Soviética e a adoção de políticas neoliberais, isso acabou. A educação russa piorou, a saúde russa piorou. E, mesmo com o crescimento econômico do país, isso não significou a melhoria da sua população, pelo contrário, a vida do russo piorou. Estava ruim no fim da União Soviética, mas não melhorou com o fim da União Soviética e com a adoção de políticas neoliberais, que tira direitos do povo e diminui o investimento do Estado nas pessoas, tá? É um país que depois do fim da União, que convive muito com a educação, com a corrupção, já era assim no período da União Soviética, piorou depois, com a desigualdade social, ou seja, é um país que produz muita riqueza, mas essa riqueza não está sendo distribuída, e é um país que sofre muito com a dívida externa, né? O Brasil é um país que já sofreu muito, hoje sofre menos, né? A Rússia sofre muito. E assim, fazendo a comparação, esses são dois problemas que também ocorrem no Brasil, corrupção e desigualdade social. E parece que na Rússia é pior do que aqui no Brasil. Isso é importante destacar porque tem muita gente que acha que o Brasil é o único país corrupto do mundo, ou que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, né? Mas, no cenário econômico, tem grande destaque, tanto no cenário econômico como político, porque é um país que cresce muito, atrai investimentos no mundo todo, ainda tenta manter a herança da tecnologia espacial da época da União Soviética
e tem um poderio militar muito grande que vem desde o período da União Soviética, fazendo com que a Rússia seja muito forte ali na sua região e que seja importante na hora de negociar qualquer coisa no mundo todo, né? Então, Rússia, Índia, China, além do Brasil e África do Sul, são potências emergentes. França, Reino Unido, Alemanha, Japão e Estados Unidos são grandes potências. As grandes potências, a vida da população é boa, só que essas grandes potências nos últimos anos vêm sofrendo com crises econômicas que fazem com que a vida desse povo não seja tão boa, né? Não é as mil maravilhas da vida da população desses países, que crescem muito, que tem economia no mundo todo, que é forte, mas é bem melhor do que a vida dos países emergentes, que são países que hoje estão crescendo, que estão querendo ganhar destaque nas suas regiões, principalmente político, mas que a vida da população de seus países ainda é muito ruim. Ainda tem muita desigualdade, ainda tem muita fome. Você vê, o Brasil é um país muito rico, que produz bastante, é um dos poucos países que produz mais de trilhão de PIB, mas é um país que está com 14% da população desempregada e muita gente passando fome. Algo algo parecido ou pior ocorre, por exemplo, na Índia, né? A situação do povo russo também não é mais essas coisas, e na China também, que é o segundo país mais rico do mundo, né? Isso, resumidamente, é a diferença entre grandes potências e potências emergentes. Tá bom, gente? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Então é isso, galera. Semana que vem a gente volta, beleza? Ué, já acabou? Já. Já foi passado o recado. Mas já vai dar 10h30, cara. Já é Já era 10h30. até 10h50, professor. A 10h50? Então já acabou, tô liberado. Tá ruim, é? A avaliação vai valer quanto? 4. Ah, meu Deus. Mas eu sou bem. Pode anotar 1,75 aí na caderneta. Não, cara. Não, 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 não. Mas vai ser com o livro? Com a ajuda do livro? Vai ser com a ajuda do livro, cara. Ah, então tá tranquilo. Mas leve o livro. Hã? Aí leve o livro, viu? Viu? Eu levo. É, Geografia, né? Oi? Geografia. Geografia. A de história também vai ser semana que vem. Mas só que na história é quinta-feira. Vai ter avaliação de história também, né, professor? Vai, vai. Pra gente encerrar a unidade. Tá bom, então. Gente, tchau, tchau. Até. Tchau, professor. Tchau. Tchau.